O agronegócio é considerado a locomotiva do país. Responsável por 25% do PIB, quase metade das exportações e por empregar 1 a cada 4 brasileiros, o setor está sempre em busca de melhorias. Uma plataforma promete promover a integração do setor com as cadeias produtivas. E nós recebemos neste Alesp Cidadania a idealizadora do AgroTalk Meeting, a Ariane Garcia. Obrigada por participar aqui conosco, Ariane. Eu que agradeço, Nani. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Bom, Ariane, começa então explicando pra gente como é que funciona, o que é o AgroTalk Meeting. AgroTalk Meeting é uma plataforma que a gente tem promovido encontros presenciais. A gente quer, de fato, fazer com que haja uma sinergia entre o agronegócio e as demais cadeias produtivas, porque tudo é agro, né, Nani? Quando a gente fala de moda, quando a gente fala de beleza, quando a gente fala de eventos em que promovem tecnologia, de fato, a própria tecnologia, os insumos, a matéria-prima, tudo é agro, né? Tudo que envolve o nosso dia a dia, a nossa rotina é agronegócio. A gente tem essa dificuldade para se comunicar com as demais cadeias produtivas. Então, esses encontros presenciais, com bate-papo, jantar interativo, de fato, deixam as pessoas muito à vontade. E ali, elas fazem amigos, fazem negócios, interagem, compartilham as suas experiências e, de fato, ficam por dentro de todas as novidades. E essa, então, plataforma, ela promove mais o presencial, né? Não tem ainda aí essa demanda pelo online, pelo encontro online, pelo debate online. É mais o pessoal quer se ver mesmo. E o pessoal tem pedido muito. Ari, vamos colocar online, vamos de fato fazer uma live, né? Mas não tem como o calor humano. O brasileiro, ele necessita desse toque, dessa presença, do aperto de mão, do olho no olho. É isso que a gente quer promover, essa confiabilidade entre os nossos players, entre os nossos convidados. Então, por hora, ainda não conseguimos por conta da demanda de eventos, de encontros, porque a minha agência, que é a GX Estratégias, que já está no mercado há 17 anos, eu comecei no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, terra do ministro Antônio Cabreira Mano Filho. Então eu brinco, né? Estava até falando para você, né? Eu brinco que eu tenho a etiqueta do agro. Então essa minha linguagem, ela acaba sendo muito fluida, ela acaba sendo muito leve, eu consigo atender essas expectativas junto com a minha equipe, desses eventos presenciais, porque a gente compreende, né, o que de fato todo mundo está querendo, ansiando, e essa demanda reprimida da pandemia de não ter mais os eventos presenciais, e eu percebo que a consciência de marketing, de branding das marcas, não falando só de agro, mas num panorama, né, assim, numa visão geral, as pessoas, elas perderam um pouco esse senso da necessidade do consumidor. Então, a gente está conseguindo reencontrar essa demanda, trazer esses leads para perto da gente através do presencial. Porque o presencial, de fato, ele gera muito mais confiança, né? E a reputação das empresas, elas precisam ser modeladas a cada etapa, a cada ciclo de estação, de mudança climática que a gente estava falando. Então, tudo isso precisa ser renovado. Então, esses encontros, eles aceleram essa modernidade. E essa plataforma, ela percebeu essa necessidade do agro ter uma integração melhor com a cadeia produtiva. Então, qual que é o desafio nisso? É, de fato, essas pessoas estarem juntas? Por que surgiu, então, essa necessidade? Nani, eu vim para São Paulo há 2 anos. Eu tinha muita resistência por São Paulo, porque o interior paulista, eu posso falar com propriedade do interior paulista, porque eu sou de Rio Preto. A gente acaba frequentando mais Campinas, Ribeirão Preto, que eu amo Ribeirão Preto. O nosso clima, ele é muito aquecido, né? Então, a gente tem esse calor humano por si só, porque a gente não tem o hábito de ficar muito dentro de casa. Então, para nós, até em época, momentos pandêmicos, para a gente foi um sufoco, porque a cidade é muito quente, então a gente queria sair, a gente queria caminhar. Então, de fato, a qualidade de vida no interior, ela é muito abrasiva, ela tem essa questão do calor humano. Tanto é que ali do interior nasceram muitos colunistas sociais, o brand, as empresas, elas se movimentam muito em eventos. Claro que não fazendo um comparativo com a capital, que aqui temos como mercado financeiro, né, o centro financeiro do Brasil, mas é muito mais fácil quando você promove um encontro na capital. Você une todo o Brasil. A capital paulista, ela une o Brasil, né? Então, quando nós pensamos na plataforma, era porque eu estava trabalhando com política em São Paulo,
presencial e eu me comunicando com o pessoal do agro, que é nas manifestações, nas passeatas, nas carreatas, motociatas da vida, e o pessoal falava, Ari, que bacana o seu trabalho, você é do interior? É do interior. Você é jornalista? Sou jornalista. Você é de direita? Eu sou de direita. Poxa, mas a gente não tem tantos jornalistas, a gente não tem tantos encontros, o agronegócio tem uma dificuldade para se comunicar. Eu falei, tem? Aí eu comecei a ouvir de 1, de 2, de 3, falei, opa, existe uma demanda. E nós que somos empreendedores, empreendedoras, nós estamos atentos ao mercado, né? A esses gaps, a esses espaços não preenchidos, né? Essas lacunas. Então, essas lacunas institucionais, inclusive, elas nos garantem um espaço para a gente empreender. E o brasileiro, por si só, ele tem uma veia empreendedora. Então, atenta ao mercado, eu pensei, opa, vamos criar uma plataforma. Por quê? Se caso houver, e o empreendedor ele é sempre otimista, mas muito pé no chão. Se caso houver uma pausa e a gente precisar ficar em casa, temos uma plataforma que integra o agro às demais cadeias produtivas e aí estaremos online. Mas vamos aproveitar então o momento hoje e vamos nos encontrar presencialmente. Então, atendendo aí uma demanda que o setor estava pedindo, e aí eu me sinto abençoada, né? Porque eles me encontraram também. Então, na verdade, até é um movimento até preventivo, vamos dizer assim, né? Porque no começo, quando veio a pandemia, estourou a pandemia, o mundo não estava pronto. A gente não estava pronto para estar em casa, ninguém demorou ali um tempo, né? Umas semanas, uns meses, para todo mundo se acostumar e entrar nesse ritmo. Então, depois dessa experiência, você já traz isso, então, para que o produtor ele esteja preparado, não necessariamente para uma nova pandemia, né? Tomara Deus que não. nos livre disso. Exatamente, mas para momentos que ele possa também aliar esse com o seu home office? Sim, isso nos dá uma vantagem em relação ao tempo, porque se nós estamos com uma demanda também na agência de outros eventos que nós atendemos, corporativos para outras empresas, né? A gente tem também essa flexibilidade de agenda, mas o que nós não queremos é deixar o agronegócio sem essa assistência na comunicação. O que nós queremos é sempre dar continuidade àquilo que requer atenção para o setor. Então, essa integração de agronegócio com moda, com beleza, com tecnologia, com o setor automotivo, setor joalheiro. Meu Deus, é um mercado maravilhoso em que as pessoas não têm difundido sobre as pedras preciosas, as pedras naturais. Nós não falamos muito, né, sobre as belezas naturais e quão ricos somos, e tudo isso é explorado no Brasil. Então, de fato, a partir deste negócio, que passa a ser um negócio novo, né, uma oportunidade até de negócio, nestes encontros eu tenho o pessoal da cultura do grão e fala, mas eu quero também atender e quero migrar ou ampliar os meus negócios para a pecuária. Então, nestes encontros, eles ampliam também os seus negócios e fazem muitos amigos. Bom, e foram já 4 encontros, né, que foram promovidos até agora. Você pode contar um pouquinho pra gente? Sim, essa história toda começou na AgriShow de 2023. Eu digo que foi um encontro, assim, de almas, né, promovido por Deus, porque eu estava realmente querendo fazer mais eventos do agronegócio. O meu último evento no interior de São Paulo foi em Rio Preto, e aí eu promovi um encontro de mulheres, né, que chama Mulheres em Ação, há mais de 15 anos, eu acho que eu comecei em 2009, né, este evento. E aí eu pensei, como é que eu traciono o pessoal do agro, como é que eu posso atraí-los para os meus eventos? E aí, neste evento com mulheres, lá no interior, eu convidei 2 amigas e algumas mesas em que elas traziam as suas amigas do agronegócio. Porque tudo, Nani, é conexão. Você conhece uma pessoa, você conhece 2 pessoas, de repente você está com 10. Essas 10 você pede mais 3 indicações, aí você está com 30. E aí você vai escalando toda aquela sua ideia. Então eu comecei com 2 amigas do agronegócio em São José do Rio Preto no ano de 2021. Daí, em 2022, eu fiquei aqui em São Paulo trabalhando com política, atendendo alguns candidatos. Daí, em 2023, nós voltamos com Mulheres em Ação na Faria Lima e, novamente, integramos o agro às demais cadeias produtivas. E ali no nosso painel nós tínhamos médico, nós tínhamos empresa europeia patrocinando o evento, nós tínhamos pessoal do Nelore. Enfim, nós fizemos uma super integração. O pessoal até da Brasil Paralelo esteve conosco trazendo as novidades do audiovisual, né, sobre o que é de fato democracia. Então, nós linkamos vários assuntos. Então, o pessoal explode a cabeça nos nossos eventos, porque é muita informação linkada. E aí, passado isso, eu fiz uma viagem assistindo a AgriShow em 2023. Eu falei, eu tenho um cliente lá, vou pedir um credenciamento. Daí eu cheguei neste evento, encontrei uma outra amiga, Karina Aires, da Citrosol, que é lá da minha região, né, de Rio Preto. Ela tem fazenda em Mendonça, pecuarista também. E aí eu falei, Karina, eu tô aqui no stand, né, da AgroToken, que era a minha cliente. Ela falou, tô indo aí te buscar com meu quadriciclo, você vai num jantar comigo. Eu
Eu cheguei nesse jantar do GPB, do Grupo Pecuária Brasil, que tem mais de 14 mil pecuaristas cadastrados, e conheci o Oswaldo Furlan, a Lu, a esposa dele, e aí quem senta do meu lado, o Dr. Paulo Junqueira, que é uma super liderança do agronegócio aqui no estado de São Paulo. Eu falei, doutor, eu fiz esse evento, trabalhei na campanha do Bolsonaro, do Tarcísio, apoiei, estava na base aliada, ele não acreditou que trouxe o Bolsonaro no cavalo. Eu falei, eu não acredito, eu sou muito fã do Bolsonaro, corri atrás daquele homem para cima e para baixo. Ele, Ari, que bacana, então o que você precisar à tua disposição? Eu falei, eu preciso. Tá bem que você se colocou aqui à disposição, que é agora, né? Ai, que bom, eu realmente estava precisando. Eu quero promover essa integração. Eu me comunico muito bem com esses outros setores. Eu fiquei mais de 10 anos no ar, na TV, lá no interior de São Paulo. Ele falou, eu sou de Ribeirão Preto. Eu falei, eu sou de Rio Preto. Eu falei, vamos promover um evento? Então, em agosto de... Tudo isso começou em abril, maio de 2023. Em agosto de 2023, entregamos o nosso primeiro AgroTalk Business. Então, o painel ele foi mais abrangente. Falamos sobre o mercado financeiro, sobre a economia brasileira, mas principalmente trouxemos ali o Dr. Evaristo de Miranda, que foi pesquisador da Embrapa há mais de 40 anos. Então, foi um perfil mais técnico, o assunto foi mais técnico sobre o agronegócio. Daí, seguimos para a segunda edição, que foi na Hípica Santo Amaro, um super evento também. Trouxemos a edição AgroTalk Experience, com a presença da mulher no palco. Aí ali nós tínhamos a Letícia da Cardil, dona Anne Sanders, que é assim, uma vencedora, né, no agronegócio também. Ela atua brilhantemente no Piauí. Acredito que o Grupo Progresso com algodão seja o maior da América Latina. E ali trouxemos essa presença feminina muito mais forte, com muito mais impacto e expositores. E a terceira edição foi agora, na abertura da AgriShow, no dia 28 de abril, um super evento também. Então, chamava-se, o evento era AgroTalk Show, fazendo uma menção ao grande evento, né, a grande feira. E ali recebemos Tarcísio de Freitas, presidente Bolsonaro, Ronaldo Caiado, primeira-dama esteve também com a gente, muitos deputados, vereadores da cidade, enfim, candidatos, mas principalmente o produtor rural. Estávamos ali para defender os interesses do produtor rural. E agora inauguramos, no dia 26 de setembro, a quarta edição AgroTalk Mind, que tem como tema, como foco principal da noite, a educação brasileira e o ecossistema da indústria agrocultural. E quem participa com a gente, Dr. Augusto Cury, brilhante escritor, né? Escritor, autor de best-sellers, mas também ele é produtor rural. E o pessoal não sabe. Eu fui até a fazenda dele, conheci a propriedade dele e ele topou estar com a gente. Ao lado de Letícia Jacinto, que é presidente da Associação de Olho no Material Escolar, Lucas Bove, aqui da casa, né, deputado, e estará conosco também, ele é vice-presidente da Comissão de Educação, então vamos debater educação, e Dr. Paulo Junqueira, que sempre esteve com a gente desde a primeira edição, defendendo, claro, os interesses do produtor rural e principalmente liderando aí este movimento que nós precisamos da voz do produtor no palco. E nesse sentido, né, de trazer a educação e unir o agro, onde que isso se encontra? Eu acho que a educação ela é a essência do brasileiro, né? Ela é o pilar da moralidade do Brasil. Quando nós falamos em educação brasileira, nós nos limitamos ao que está sendo ensinado, o que está sendo passado nas escolas. E não tem como a gente fugir deste assunto, né? Sabemos da ideologia que é uma realidade hoje nas escolas, nós sabemos o que está sendo ensinado e muitas vezes sobre o agronegócio de maneira distorcida. Então, um dos nossos pilares com a plataforma, Nani, é o combate à desinformação. Então, eu sempre digo que, primeiro, a gente combate a desinformação e depois a gente informa de maneira dedicada, com todas as projeções, com todas as informações e dados para provar que aquilo de fato era uma notícia distorcida ou falsa. Essa ideia de demonizar o agronegócio, por qualquer parte que seja, isso daí de fato não tem absolutamente nenhuma justificativa. O agronegócio dispensa a apresentação do que ele representa para o setor. Agora, de fato, uma coisa a gente sabe, o Estado não gosta de concorrente. E se o agronegócio quiser, ele decide uma eleição. Agora, até falando um pouco dessa questão que você trouxe, né, de combater a desinformação. Você falou que o agronegócio ele acaba sofrendo aí um pouco essa demonização. Quais são os temas, normalmente, que vocês costumam perceber que são mais alvo de fake news, de distorção em relação ao agro? O que as pessoas têm uma ideia errada, mal concebida em relação ao agro? Vamos falar de algo muito atual, né? Vamos falar sobre as queimadas. Essa questão de queimada, de que o agricultor, o produtor, ele taca fogo na propriedade dele, isso é algo tão desatualizado.
Há mais de 15 anos, a colheita ela é mecanizada no Brasil. Isso não existe mais. Então, a pessoa que promove esse tipo de mentira, essa fake news, ela precisa ser combatida. Ela precisa ser combatida ao rigor da lei, porque isso é uma falta de informação completa. Então, eu acho que antes da pessoa que tem o poder da fala e de influenciar outras pessoas, ela deve, no mínimo, apurar a notícia. Então, deixa eu ir lá ver o que de fato está acontecendo, porque aqui da sala com ar-condicionado é muito fácil a gente julgar o agronegócio. Mas e o produtor rural? E o peão que está lá na obra? E quem está atrás dos bretes? E quem está ali na trincheira lutando para que você tenha carne na sua mesa? Quando nós falamos em exportação, nos dá a sensação, a partir dessa desinformação, de que o agro ele trabalha em prol de exportação do seu próprio bolso. Espera, nós não vivemos de uma agricultura familiar em que nós comemos o alface, a cenoura que é produzido ali em algum cantinho com uma família de agricultores que consegue alimentar uma cidade. Nós estamos falando de um país com 22 milhões de pessoas e um setor que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. As pessoas precisam se inclinar ao que é o agronegócio. E antes de acreditar na notícia, porque nós já somos crescidinhos, né? Temos mais de 500 anos. Então já está na hora da gente começar a procurar, a apurar as notícias e não se ater ou se atentar somente àquilo que está sendo informado a partir de uma notícia, de uma coluna social ou de um jornal. Já chegou, ou melhor, passou do tempo da gente começar a apurar essas notícias e não acreditar em tudo. Bom, eu vou trazer um ponto que você falou em uma outra questão a respeito da relação do agro com a moda, com a joalheria, né, com esses setores. Para quem acompanha a gente, não entende como é que o agro ele alimenta também esses setores tão importantes. Conta pra gente. Bom, a gente sabe que o Brasil ele tem uma história com o agronegócio. E a gente começou lá atrás da cultura do café, desde a colonização. Então, o agronegócio ele é passado, presente e futuro. A gente precisa se ater, né? A história nos ensina que o agronegócio ele está nas raízes, nas entranhas do Brasil. E é por isso que nós precisamos nos inclinar. Agora, de fato, são muitas propriedades em que agregam para o Brasil, economicamente, com certeza. E o que a gente sempre precisa levar em consideração, Nani, o agronegócio ele segura a economia do Brasil. E é por isso que eu bato na tecla que se os produtores rurais se unissem, se todos nós nos uníssemos de fato, a gente mudaria a situação atual do Brasil. Bom, você falou, né, agro é passado, presente e futuro. Como é que a gente pode, talvez, é um exercício de futurologia, talvez, mas assim, o que está pautando o debate sobre o futuro, sobre os próximos rumos do agro? Eu participei ontem de um evento sobre marketing do agronegócio. E essa integração do agro com a tecnologia ela é muito importante. O agro, nessa dificuldade de se comunicar, ele não entende muito bem aonde se posicionar. Então, é por isso que é importante esse pessoal, né, de jornalismo que tem 15, 20, 30, 40 anos, né, de carreira, né, no setor do jornalismo também. Somos o 4º poder do Brasil, isso não pode ser ignorado, né? Me formei em jornalismo também, por isso que eu tenho essa familiaridade, né, com o estúdio, essa facilidade. Então, eu percebo que nós podemos e temos condições de mudar este cenário de dificuldades de se comunicar. Então, ontem, em um evento, participando de um summit, o pessoal estava falando sobre isso, né? O agro não sabe aonde estar. Então, eu coloco a minha marca no outdoor, eu coloco a minha marca numa novela televisiva, assim como o exemplo de ontem do café colombiano. Como que a gente, no Brasil, né, um dos maiores produtores de café, quando a gente fala em café, a gente lembra de um café gringo. Por quê? Porque isso foi incutido através do marketing, numa novela, que o café colombiano era mais interessante, era um produto de alto valor. Como dentro do nosso país, eles conseguiram entregar, incutir na nossa mente que o café colombiano, ele é melhor, ele é mais interessante, ele é mais apurado do que o nosso café. Então, tudo é marketing. A gente precisa, de fato, desenvolver um bom caminho, uma boa comunicação nos próximos anos. E lembrando até que o café brasileiro é o que você trouxe pra gente, né? O café brasileiro aí é histórico. É histórico e aqui a gente acaba tendo justamente por essa ideia colocada, né, em alguns conteúdos, através do marketing, e acaba tendo aí talvez uma valorização de outras culturas, sendo que aqui a gente tem uma cultura muito rica, né, de agronegócio. Com certeza, as pessoas elas têm preconceito contra a carne. E a gente sabe que a carne, além de rica
em proteína, ela tem o ferro, ela tem todas as propriedades para o corpo humano não sofrer com uma anemia, para você não adoecer e não desenvolver outras doenças. Mas a carne é demonizada. Eu, particularmente, não consigo viver de alface e de cenoura. Eu não fui feita, o meu sangue é O positivo, eu preciso de carne no meu corpo para eu não desmaiar. Agora, existem médicos que defendem a tese do veganismo. Ok, tudo bem, mas assim, se você pesquisar todos os benefícios da carne, com certeza você vai ter uma qualidade de vida muito maior. Então eu acho que é muito mais preconceito, é a falta de informação, é a desinformação do que de fato representa o agronegócio, os benefícios dos alimentos. E tem muito interesse por trás, né, dessa demonização do setor. Isso é muito triste, porque afeta diretamente a vida das pessoas. Assim como quando vivemos na pandemia, as pessoas estavam neuróticas. E se houver um resquício de uma nova pandemia, você já vai ver um monte de gente andando na rua com máscara. E sabíamos, por isso que eu digo, o brasileiro, ele precisa entender o cenário mundial. Quem usa máscara é quem está doente. Quem é saudável não anda com máscara. Eu viajei por vários países. Quando eu entrava em um avião e eu vi uma pessoa com máscara, 2 pessoas com máscara, automaticamente que eu imaginava, essa pessoa está doente. Como é que você entra no avião e está todo mundo com máscara? Você não sabe quem de fato está infectado ou quem de fato pode me passar algum tipo de doença, de patologia. Então, você vê que o próprio cenário, talvez de maneira cognitiva, houve uma certa dificuldade de aprendizado. Então, o que nós precisamos também é combater a desinformação e praticar o exercício mental de que algumas coisas não tem muito nexo. E também nessa programação, né, nos temas que vocês pretendem discutir, está aqui discutir políticas culturais das empresas do agro. Eu queria entender o que isso significa, é mais olhar como que tá a cultura na estrutura da empresa? Isso. O AgroTalk Mind ele vai promover agora no dia 26 de setembro a integração do agro com a educação. De que maneira? A gente traz a Letícia Jacinto, que é presidente do De Olho no Material Escolar, que revisa o que está sendo ensinado. Então você vê, nós não temos essa informação, eu também não tinha. Mas quando você começa a pesquisar o que representa o Brasil, você tem vários pilares. Então você fala da educação, você fala políticas públicas, educação, saúde, segurança, você tem a questão do assistencialismo, que é importante também, né, dentro da nossa cadeia de sociedade. Agora, o que a gente precisa compreender é que existem pilares que estão com muitas dificuldades. E acaba que existe essa questão ideológica e intencional em desestruturar alguns desses pilares, né? Então, como o foco deste próximo evento, a temática desse próximo evento é a educação, nós precisamos trazer ao palco uma pessoa que tem autoridade para falar do assunto. Então, a Letícia, ela nos ensina que o material escolar ele precisa ser revisado. E 60% do que é ensinado do agronegócio é contra. É falando contra o agro, está distorcida a informação, se não for uma mentira. O que de fato o homem no campo projeta e promove para nós que estamos na cidade é o alimento, é o bem-estar, é a saúde. Então você vê que tudo acaba linkando. Então o campo, que eu digo que é onde está a verdadeira riqueza do Brasil, ele linka com a segurança, ele linka com a saúde. E tudo isso começa a partir do campo. E é por isso que a gente tem que valorizar. E aí eu volto a dizer que o Estado ele precisa ser amigo, dar as mãos para o produtor, para o agricultor. Porque você imagina o caos que viraria se esses produtores rurais se rebelassem contra o sistema? Nós não teríamos o que comer. É aquele medo que a gente tem também com os motoristas, né, de caminhão que circulam, que trafegam todo o Brasil levando alimentos, insumos, matéria-prima. Você imagina se tudo isso parar? Então eu acho que tem que ter limite quando nós mexemos naquilo que de fato muda toda a energia da nossa rotina. O agronegócio, além de dispensar, né, a apresentação, até porque a Nani já falou sobre tudo, mas a cada 4 pessoas, uma estar empregada. E, como você disse, 1/3 do PIB do Brasil depende do agronegócio. Se ele quiser, ele muda uma eleição, ele muda todo esse cenário. E conta um pouquinho, então, mais sobre esse lançamento aí, a expectativa para ele, os preparativos, como é que estão indo? O evento está perfeito, está redondo, vai ser uma super noite, 150 produtores rurais sentados, ouvindo toda a nossa estratégia de comunicação, compartilhando insights, experiências, e temos aí essas 4 pessoas muito importantes que estarão conosco. Então, o Dr. Augusto Cury, Dr. Paulo Junqueira, Letícia Jacinto e o deputado estadual Lucas Bov estarão no palco.
Daí teremos na sequência a assinatura do programa AgroJovem com o governador Tarcísio de Freitas, que é um programa também que ajuda, auxilia o produtor rural e também as empresas a capacitar os seus funcionários. Então você vê, tudo é educação, tudo é agronegócio. E de fato é um evento muito marcante que as pessoas aguardam, né, por este evento, porque ele é mais intimista, Nani. Então todo mundo consegue se comunicar, né? Então, ele está maravilhoso. Aí tem a grande novidade, né? Além do lançamento do programa AgroJovem, que é um programa do governo do estado, nós temos o livro Da Porteira para o Mundo, que vamos anunciar então na noite do dia 26, que este evento ele vai acontecer no Salão Nobre, no prédio da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Turismo e Viagens do Governo do Estado. Então, a gente vai reunir, além dos produtores rurais, o poder público também do Governo do Estado, deputados, o pessoal que está trabalhando na política agora, né, na eleição da Prefeitura, estaremos todos ali reunidos. E aí, nessa noite, a gente anuncia alguns, né, dos nossos coautores que vão participar dessa obra Da Porteira para o Mundo, que vai ter a premiere e a noite de autógrafos no dia 1º de novembro, na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi. E o que deve ser abordado nesse livro? Esse livro é um compilado de histórias, são legados de produtores rurais e figuras públicas e políticas que fazem parte dessa transformação nos últimos 60 anos de Brasil. Então são os heróis do agronegócio. E também você falou, né, que tem presença do governador, por exemplo, e produtores. Então também é um espaço que os produtores eles conseguem ter acesso ao poder público, ao secretário, a alguém que no final das contas também vai ajudar com políticas públicas esses produtores? Com certeza, porque eles se encontram num jantar, em um momento intimista, informal, e ali anseiam por uma mudança, né, de comportamento do próprio Estado. E ali eles têm a oportunidade de requerer aquilo que é deles por direito. E aí nesse bate-papo, muitas vezes, e o que tem acontecido, a gente tem acompanhado, o secretário de Agricultura, o Guilherme Piai, tem feito um trabalho maravilhoso, né? O Roberto de Lucena, que é o secretário de Turismo e Viagens, estão todos ali no mesmo prédio, eles têm ouvido, eles têm ido a campo ouvir as necessidades do produtor rural e têm lançado programas muito interessantes. Por exemplo, agora foi lançado o Rota do Vinho, né? Então, todo este apoio rural em que os produtores estão, de fato, inclinados às políticas públicas benéficas que o governo tem entregue, eles estão muito satisfeitos com os atuais secretários. O Tarcísio, de fato, muito técnico, tem escalado um time maravilhoso e estratégico. Então, eu só ouço mesmo boas notícias sobre o governo do estado de São Paulo. E sim, eles estarão ali também para receber informações e para passar as necessidades deles para o poder público. Bom, até aproveitando que a gente está aqui no Parlamento Paulista, né? Como que a Alesp pode ajudar, como tem ajudado esse tipo de iniciativa? Você mencionou o deputado Lucas Bove, que é um deputado aqui que tem o agro como uma das principais bandeiras. Então, como que o Parlamento Paulista pode e tem ajudado esse tipo de iniciativa? O Lucas Bove, ele é bastante atuante, né? E ele é um amigo do agronegócio. Ele está conosco desde a primeira edição, desde o primeiro AgroTalk, o Business ele esteve com a gente, o Experience ele esteve com a gente, na semana da AgriShow, no AgroTalk Show também. E todas as vezes que a gente tem a oportunidade de dar a palavra para ele fazer um discurso, ele está sempre ali trazendo uma solução para alguma lacuna institucional. E aí é onde a gente entra como empreendedor. Então, nós ouvimos o produtor rural, o poder público, ele atende à demanda e nós, como produtores rurais, e nós, como empreendedores, entramos com a solução, com o empreendedorismo para ajudar também. Então, você vê que é uma trinca, né? É de fato algo que a gente tem uma sinergia, que a gente se promove juntos dentro dos ideais, das necessidades do campo e a gente se complementa. Então, por isso que é importante esses encontros. Esses encontros, eles nos dão insights até, de muitas vezes, aquilo que a gente não estava pensando. Eu saio de um evento, eu estava conversando com o Dr. Paulo há 2 dias, ele falou, Ari, você viu esse evento? Aí eu falei, eu vi, era num outro estado. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Ele, o quê? Eu falei, já sei o nome do próximo evento. Aí, eu falei, porque o AgroTalk Mind nasceu no meio do AgroTalk Show. Então, eu não entrego o evento, eu já estou pensando no próximo. Então, esses insights, por isso que a gente tem que estar atento, eles vão nascendo conforme a necessidade que vai aparecendo. E a gente até falava, né, um pouquinho antes de gravar sobre a questão do meio ambiente. O pessoal nos eventos, eles têm falado sobre isso, tem tido algum tipo de preocupação? Porque acho que mais do que as queimadas que você também trouxe pra gente, no começo do ano, por exemplo, a gente teve o Rio Grande do Sul, que teve uma situação muito complicada lá, que a gente sabe que os eventos climáticos extremos, eles estão cada vez mais frequentes e eles
tem um impacto direto na produção rural, né? Então, tem tido também essa dúvida, esse medo talvez, ou, nossa, o que a gente pode pensar para o futuro por parte dos produtores ou por parte das pessoas que frequentam os eventos? Nós não vivemos num estado preventivo, diferente dos Estados Unidos e diferente de alguns países da Europa. Nós vivemos sempre estancando problemas, né? Depois que, de fato, ocorre a tragédia, a gente fala, nossa, como é que podemos resolver? Infelizmente, nós não temos políticos estratégicos que viajam e têm os olhares atentos. Eu não sei se é a falta de educação, porque a maioria dos políticos hoje não tem um ensino superior. Eu não sei se é falta de uma pós-graduação, eu não sei se é falta de um empreendedorismo, de uma iniciativa. Eu sei que nós gastamos tanto com viagens internacionais e os nossos representantes legais do governo não conseguem entender as lacunas institucionais do país, não conseguem trazer para nós, brasileiros, que temos no nosso sangue, correndo nas nossas veias, o empreendedorismo. Porque, Nani, a gente, se pesquisar o empreendedorismo, ele movimenta todas as cadeias. São essas mentes inquietas e que, graças a Deus, eu falo que eu sou abençoada por Deus, porque tudo eu vou vendo oportunidade e assim eu também convivo com essas pessoas, por isso que eu sou estimulada o tempo inteiro a empreender e curar dores, né, das pessoas, entregando uma solução. Os nossos políticos viajam, mas são milhões, são bilhões de reais. E aí chegam no Brasil e dizem, a justificativa, vamos trazer acordos, mas cadê o contrato? Cadê essa empresa? Onde é essa instalação? Que ideia que é essa? De que maneira que a gente pode empreender? Então, empreender é desde um vendedor de mandioca na rua, que ele começa ali vendendo a mandioquinha dele, aí ele monta uma barraquinha, de repente ele está com uma lojinha, de repente ele está com uma distribuidora, de repente ele está fornecendo para todos os supermercados. Mas o que o Estado faz? Ele vê o vendedor de mandioca que plantou no fundo da casa dele, porque o nosso solo é muito rico. E é por isso que a Europa está atrás da gente, né? Desde sempre, desde que a gente se conhece por nação. O que o Estado faz? Ele vai lá e recolhe essa mandioca do empreendedor. Então, ele estanca o sonho do brasileiro. E isso precisa parar. Então, são tantos bilhões em viagens, infelizmente, nós não temos governantes capacitados. Eu acho que o mínimo é a escolaridade. Porque a pessoa que ela tem acesso ao estudo, que precisamos discutir, né? De fato, estamos formando políticos, né? Ou estamos só preocupados em formar médicos e advogados? O brasileiro tem essa cultura, né? De que o doutor, ele de fato é grande. Não, todos somos importantes, todos somos grandes. Esse negócio de estancar o pequeno empreendedor, ele nunca vai ser grande. Então, o empreendedor que cresceu no Brasil, repara, o próprio brasileiro, por conta da cultura, não, ele fez algo ilícito, não tem alguma coisa errada. Essa pessoa não pode ter enriquecido dessa maneira sem praticar algum tipo de ilicitude. Não, a gente precisa questionar, vamos investigar. Já coloca o empresário que muitas vezes emprega 200, 300, 400 famílias, que para a maioria dos empregados ele é o malvadão, ele ficou rico nas minhas costas, mas ele esquece que o pão que está sendo colocado na mesa dele está trazendo através de uma vaga de emprego que alguém promoveu. Alguém muito corajoso abriu um CNPJ. Alguém muito corajoso está deixando 40% do seu faturamento no bolso do governo. Para quê? Para ele viajar e não ter a estrutura mental. Ele sofre muitas vezes de dissonância cognitiva. Ele pega o seu dinheiro, ele não consegue ter a visão de novos negócios. Ele pega o seu dinheiro, ele viaja, ele volta para o Brasil e diz: estamos nos organizando para trazer novas instalações, para trazer novas oportunidades para o Brasil. E aonde estão essas oportunidades? São poucas. De acordo com o que nós gastamos, o ROI, que é o que a gente fala que é o retorno, né, daquilo que é investido, o governo não entrega praticamente nada. Qual você diria que então é hoje o maior desafio, acho que para o agro, mas também para as empresas que estão dentro do agro, até agricultura familiar? Qual que é o maior desafio hoje no nosso país? Votar direito. O brasileiro precisa primeiro aprender a votar. E não é votar por emoção, né? Porque nós sabemos que aprendemos a dar os gatilhos certos nas pessoas para que você crie uma afeição, para que você vire fã, para que você admire pessoas em que estão a todo tempo dando gatilhos emocionais em você. Esses gatilhos emocionais nós aprendemos em vários estudos que são gatilhos emocionais e instantâneos. Ele é emotivo, ele é impulsivo. Então, você é igual a cocaína, é igual a Coca-Cola, é igual o açúcar. Você consome agora e aí você é isso. Só que aí a pessoa, se ela não ficar te estimulando, é isso, é isso. Então, há sim nessas atuais campanhas
e para aqueles políticos que sabem dar esses gatilhos, eles ficam te trazendo a todo momento para uma esfera emocional e impulsiva. O que nós precisamos é de serenidade, de calma na hora de votar. O seu voto ele é muito precioso, ele é mais um. Quando você não vai até a urna, ele não é menos um e eu não sou importante, não. Quando você vai, é mais um para estimular e para promover, de fato, a democracia. Então, primeiro desafio do brasileiro, aprender a votar. Em quem eu estou confiando o meu voto? O primeiro desafio do brasileiro. Até volta um pouco no que você falou, né? É educar, é formar não só a pessoa que vai trabalhar com o agronegócio, mas também aquele político que vai legislar por aquela pessoa que vai trabalhar com o agronegócio, né? Sim, porque tem gente, infelizmente, que por não receber uma estrutura de estudo desde a infância, as escolas são muito longe, e a pessoa tem que caminhar, a criança, olha o absurdo, Nani, olha a realidade do Brasil. Muitas vezes a criança ela tem que caminhar 2, 3, 4, 10 quilômetros para chegar na escola. E a família ela já vive numa condição de escassez no campo. O governo, ele tem que ir lá dar essa assistência. Então, o que ele deve fazer no mínimo? Trazer uma escola para perto daquela comunidade. O que ele faz? Ele não traz a escola para a comunidade. Então, as crianças que saíram do campo, que conquistaram por mérito, né, que a gente fala muito em meritocracia, que conquistaram o seu espaço no empreendedorismo, no empresariado, de fato, elas realmente sofreram, elas foram punidas por conta de políticas públicas. Então, o que nós queremos hoje trazer é essa consciência, essa troca de mentalidade de que tudo começa a partir do governo. Então, por isso que o nosso grande desafio, primeiro, é mudar na educação, combater a desinformação sobre o agronegócio e depois romper, né, toda essa cadeia de desinformação que a própria mídia propaga. Né, de alguma maneira ela é financiada para demonizar o agronegócio. Feito isso, vamos trazer a boa informação. Olha o valor do agronegócio não só para o Brasil, mas para o mundo. E aí, de fato, voltamos para aprender a votar. Então, há aí um desafio de pelo menos 30 anos para essa mudança. Bom, Ariane, eu queria agradecer aqui a atenção com o nosso programa e a participação aqui no nosso estúdio. E eu quem agradeço, muito obrigada pela oportunidade e foi uma honra estar aqui com vocês discutindo sobre um papel tão importante do setor do agro. Bom, essa foi então a Ariane Garcia, que é idealizadora do AgroTalk Meeting, falando um pouquinho aí sobre o setor do agro. Esse foi o Alesp Cidadania de hoje. Até o próximo.